tá certo? Geometria lá da matemática, muitas vezes vocês têm uma certa repulsa e uma dificuldade, mas não, é uma matéria até tranquila quando a gente tira um pouco nossos preconceitos de que a matemática como um todo é difícil. Aqui na química não é diferente. Muitas vezes o aluno já chega para a aula de química com a certeza de que o conteúdo vai ser difícil porque é da química. Aí junta a química com matemática, geometria na molécula, parece que é mais complexo ainda, mas eu trouxe aqui alguns acessórios que vão me auxiliar para tentar tornar esse conceito mais tranquilo, mais palatável para vocês, tá certo? Bem, primeira coisa que a gente tem que lembrar, quando a gente fala de geometria molecular, a gente está falando de moléculas, de compostos covalentes, ou seja, átomos ligados entre si pelo compartilhamento de elétrons, certo? E que elétrons são esses? Nós vimos lá atrás que são os elétrons que estão na camada de valência, ou seja, a última camada eletrônica ocupada do átomo em questão. Bem, então a primeira coisa que eu quero que vocês mentalizem e relembrem é os elétrons da camada de valência, ou seja, da última camada eletrônica, eles serão responsáveis pelas ligações químicas covalentes. E essas ligações químicas covalentes, se o átomo central, por exemplo, de uma molécula faz uma, faz duas, faz 3 ligações, 4 ligações químicas, vai ter diferença na geometria que se forma naquela molécula. E essas ligações são formadas por elétrons. Como vocês devem lembrar bem, elétron tem carga negativa. Então a grande sacada da famosa, o nome é grande, hein? Teoria de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Repetindo, teoria de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. A grande sacada é, cara, ligações químicas são feitas por elétrons e eles não querem ficar próximos uns aos outros. Cargas opostas se atraem, agora cargas iguais elas se repelem. Então, se eu tenho uma ligação química aqui, outra ligação química aqui, elas não querem ficar juntinhas, ao contrário. Uma quer tender a ficar o oposto em relação à outra, ou o mais distante possível. Elas vão se repelir, por isso repulsão, por isso teoria de repulsão. Repulsão de quem? Dos pares de elétrons da camada de valência, ou seja, a última camada, porque são esses pares de elétrons que são os responsáveis pelas ligações químicas. Tá, então vamos começar a tentar entender isso, e eu trouxe aqui uma bexiga, uma bola de aniversário cheia, para representar o conceito do que nós já vimos, que são as nuvens eletrônicas. Então imaginemos que essa bexiga, essa bola de aniversário cheia, é uma nuvem eletrônica. O que é uma nuvem eletrônica? Então a gente aprendeu que ao redor do núcleo, nós temos, do núcleo de um átomo, lógico, nós temos a eletrosfera, e lá na eletrosfera tem uma série de nuances, uma série de detalhes que nós aprendemos, que explicam a localização dos elétrons, não a localização exata, mas onde eles provavelmente estão, que são os seus orbitais. Dentro dos níveis, tem os subníveis, tem os orbitais, aquele conceito todo que a gente já viu e que não é o foco deste vídeo. Tá, mas então, se eu tenho uma ligação química feita entre o elétron de valência de um átomo compartilhando o elétron de valência de outro átomo, por isso teoria de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Esses elétrons, essa ligação química é formada por um par de elétrons, por 2 elétrons. E se eu tenho uma outra ligação acontecendo, também será um outro par de elétrons. Ou se for uma ligação dupla, são 2 pares de elétrons. A grande sacada dessa teoria é esses pares de elétrons, ou esses elétrons de uma ligação dupla, que são 2 pares, ou uma ligação tripla, que são 3 pares, ou até mesmo um par de elétrons isolado que não está fazendo ligação com ninguém, eles estão formando uma chamada nuvem eletrônica ao redor do átomo em questão. Então, essa bexiga, essa bola de aniversário cheia, ela vai simbolizar uma nuvem eletrônica. Não que seja algo físico, mas é algo espacial. Ao redor do núcleo, nós temos elétrons circundando esta nuvem. Ou seja, se é uma ligação dupla, é uma nuvem eletrônica, que tem 4 elétrons circundando ali. Se é uma ligação simples, é uma nuvem eletrônica com 2 elétrons. Se é uma ligação tripla, é uma nuvem eletrônica com 6 elétrons, 2, 2 e 2. 2 para cada ligação química. Uma ligação tripla, 6 elétrons. Se é um par de elétrons que não está fazendo com ninguém, é uma nuvem eletrônica. E o mais importante de refletir é, estas nuvens eletrônicas das diversas ligações em questão, elas vão querer ficar próximas umas às outras? Não.
porque elas são formadas por elétrons. Então o que tem se movimentando nessa nuvem são elétrons. Elétrons têm carga negativa. Uma outra nuvem eletrônica, também formada por elétrons, também vai ter carga negativa. Vocês acham que essas nuvens vão querer ficar próximas uma da outra? Então aqui eu tenho um exemplo. Imaginemos que eu tenho um átomo central aqui, e para um lado uma ligação química com um outro átomo, para o outro lado uma ligação química com outro átomo. Então aqui eu tenho, nessa ligação química, uma nuvem eletrônica. Aqui eu tenho outra nuvem eletrônica. Será que essas nuvens querem ficar próximas umas às outras, o mais próxima o possível? Ou elas querem ficar o mais afastadas quanto for possível? Uma para um lado, outra para o outro lado. O que diz a teoria de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência? Ela diz que eles querem ficar, eles se repelem entre si. Eles querem ficar o mais afastados o quanto for possível. Não é assim, nem assim, nem assim, nem assim. Um para um lado, o outro para o outro lado. Ou seja, eu tenho aqui uma molécula que a gente diz que a geometria dela é linear. Então vamos agora para um exemplo que vai tentar deixar esse assunto mais elucidativo, mais claro. Vamos pegar aqui a molécula de gás carbônico, o CO2. Nós temos aqui o carbono como átomo central. Por quê? Porque ele é o átomo, comparando com o oxigênio, que faz mais ligações químicas. Ele está na família 4A da tabela periódica, e se nós aproveitarmos para relembrar os conceitos de estrutura de Lewis, ou estrutura eletrônica, se ele está na família 4A da tabela periódica, ele tem 4 elétrons de valência. 1, 2, 3, 4. E ele está ligado com 2 átomos de oxigênio. Aqui está um e aqui está outro. O oxigênio ele se encontra na família 6A da tabela periódica, portanto ele tem 6 elétrons de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Idem para o outro oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Relembrando o conceito aprendido em aulas anteriores sobre a regra do octeto, os elementos das famílias 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, eles tendem a ficar com a última camada cheia. De forma mais específica, eles visam estar com 8 elétrons na última camada eletrônica. Então, esse carbono que tem 1, 2, 3, 4 elétrons de valência, ele faz uma ligação covalente com o oxigênio e outra ligação covalente com o oxigênio, de modo que ele tem aqui uma ligação dupla. Portanto, ele tinha 4 elétrons, 1, 2, 3, 4 de valência, agora ele tem, com mais 2, 6 elétrons de valência. Fazendo o mesmo com o outro oxigênio, ele passa a ter 7 e agora 8 elétrons de valência. Enquanto cada oxigênio que tinha 6, ao fazer 2 ligações, passa a ter 8. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com essas duas, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui está a estrutura eletrônica ou a estrutura de Lewis para o CO2, para o gás carbônico. Vamos analisar que ao redor do átomo central nós temos 2 nuvens eletrônicas. Se a gente avaliar aqui, eu comentei no início dessa aula que uma ligação dupla é uma nuvem, outra ligação dupla é outra nuvem eletrônica. É uma região ali na eletrosfera onde essas ligações químicas acontecem, onde esses elétrons estão circundando, de modo a ser uma região onde tem elétrons. Então, essa nuvem eletrônica e essa nuvem eletrônica, como no exemplo que a gente acabou de ver, eu tenho, imaginem o carbono aqui no centro, é o átomo central, uma nuvem eletrônica para um lado, uma nuvem eletrônica para o outro. Elas não querem ficar próximas. A teoria de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, ela nos indica que uma nuvem quer ficar para um lado e a outra para o outro. Elas querem ficar o mais afastadas o quanto for possível umas das outras, uma da outra. Então, essa estrutura tem uma geometria linear. Então aqui está carbono como átomo central, uma ligação dupla com oxigênio, outra ligação dupla com oxigênio, numa geometria linear. O ângulo entre essas ligações é de 180 graus. Geometria linear. Beleza, galera? Espero que esteja claro para vocês. Vamos dar sequência na nossa aula, apagando aqui o quadro e passando para mais um exemplo. Vou fechar aqui.
O que nós acabamos de ver foi um átomo central com duas nuvens eletrônicas ao redor dele. Uma para um lado, outra para o outro, fazendo uma geometria linear. E agora se eu tiver um átomo central com três nuvens ao redor dele? Por exemplo, o SO3. Está aqui o exemplo. Eu tenho o enxofre como um átomo, ambos são da família 6A, mas o enxofre é um átomo diferente, então teremos os oxigênios ao redor dele. Então está aqui o enxofre, família 6A, 6 elétrons de valência. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ligado com um oxigênio. Está aqui o oxigênio, também da família 6A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai fazer uma ligação aqui, ó. Outra ligação. Portanto, o enxofre que tinha 6 com mais esses dois do oxigênio, 8. O oxigênio que tinha 6 com mais esses dois do oxigênio, 8. Então fechou. O SO, ou monóxido de enxofre, ele já está estável. Então como explicar o enxofre se ligando a mais dois oxigênios para fazer o SO3? Aí vocês devem lembrar lá das aulas de ligações químicas que existe uma ligação chamada ligação coordenada, que antes era conhecida também como ligação dativa. Então, de novo, cada oxigênio tem 6 elétrons de valência. Estão lá na família 6A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Idem para o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como acontece essa ligação coordenada ou dativa? Eu tenho um átomo, no caso é o oxigênio, necessitando de 2 elétrons, e eu tenho um átomo que já está estável com seus 8 elétrons na camada de valência, porém, ele tem ainda um par de elétrons disponível, um par de elétrons isolados que não estão ligados com ninguém. Então, ele pega esse par de elétrons e ele compartilha com o átomo que está necessitando. Percebam, a diferença entre esse tipo de ligação e esse tipo é a ligação covalente comum. Ambos os átomos fornecem elétrons para o compartilhamento, aqui e aqui. Na ligação coordenada, ou também conhecida antigamente como dativa, um dos átomos não fornece elétrons para o compartilhamento, mas o outro, ele tem um par sobrando, um par que não está ligado com ninguém. Então ele compartilha esse par de elétrons. Continua sendo utilizado por ele, mas agora também pelo oxigênio. Idem aqui embaixo, olha, mesma coisa. O enxofre ainda tem um par de elétrons que ele pode compartilhar com o oxigênio. A ligação coordenada, antigamente chamada de dativa, ela costuma ser representada na estrutura de Lewis por essa setinha, de quem está cedendo para o compartilhamento para aquele que está recebendo esse par de elétrons, tá certo? Porém, quando a gente vai representar a fórmula estrutural e não a fórmula de Lewis, a gente representa assim, ó, o oxigênio, ligação dupla com o enxofre, simples com oxigênio, simples com oxigênio. Percebam, ligação dupla normal, como estamos acostumados. Aqui tem uma ligação simples só, um traço. E aqui embaixo a mesma coisa. Vocês podem se perguntar, poxa, mas o oxigênio não faz duas ligações? Sim, normalmente sim. Se aparecer uma única ligação, um único traço, sinal de que essa ligação é uma ligação coordenada, ou é uma ligação dativa. Isso significa que o oxigênio está recebendo elétrons que o enxofre tinha disponíveis para esse compartilhamento. Aqui a mesma coisa, esse oxigênio está recebendo 2 elétrons que o enxofre tinha disponíveis para o compartilhamento. Bem, explicar tipos de ligação, ligação coordenada, ligação dativa, ligação dupla, não é o foco desta aula, mas eu estou aproveitando para relembrar esse conceito com vocês. O fato é, o que nós acabamos gerando aqui nessa estrutura? Temos o enxofre como átomo central e temos 3 nuvens eletrônicas. Uma ligação dativa é uma nuvem, uma ligação coordenada ou dativa, outra nuvem. Uma ligação dupla, uma outra nuvem. São 3 nuvens ao redor do átomo central. E aí, com a mesma lógica que utilizamos há pouco, quando vimos a fórmula estrutural e a geometria do gás carbônico, do CO2, a gente vai analisar agora. São 3 nuvens. Teoria de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Essas 3 nuvens são formadas por elétrons. Então, elas querem ficar o mais afastadas o quanto for possível umas das outras. E como seria isso? Do jeito que aqui está, eu tenho, por exemplo, ó, essa nuvem e essa afastadas uma da outra em 180 graus.
Bastante, bacana. Em contrapartida, dessa estão a uma distância de 90 graus e aqui também uma distância de 90 graus. Portanto, elas estão as três equidistantes e o mais afastadas possível? Não, aqui até que está, mas aqui não, elas estão próximas. Então, como que acontece espontaneamente com a estrutura dessa molécula? Elas vão se afastar o máximo quanto for possível. Vou desenhar aqui do lado. Enxofre como átomo central, uma ligação dupla com oxigênio, uma ligação coordenada rotativa com outro oxigênio e aqui a mesma coisa. Percebam, agora eu tenho elas o mais distante possível. Imaginemos uma volta completa aqui, pensando nos 360 graus da matemática. E eu vou dividir isso em 3 ângulos. Então eu tenho aqui, ó, imaginando uma volta completa, eu tenho aqui 120 graus, eu tenho aqui 120 graus e aqui mais 120 graus. Ou seja, somando 120, 120, 120, ou multiplicando por 3, 360 graus. Portanto, a maneira que essas nuvens eletrônicas encontram para ficar o mais afastadas possível, por conta da teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, sendo repetitivo de propósito para vocês memorizarem bem, é com esse formato. E esse formato tem um nome. Elas estão distantes, equidistantes, formando basicamente aqui, ó, um triângulo. Um triângulo equilátero, se eu não me engano é esse o termo que o pessoal usa na matemática. E aí esse triângulo faz com que o nome, a nomenclatura que a gente usa na química para essa geometria seja geometria triangular, também conhecida como trigonal plana. Vou anotar aqui, ó. Beleza? De novo, sempre que eu tiver um átomo central e em volta dele 3 nuvens eletrônicas, uma nuvem, 2 nuvens, 3 nuvens eletrônicas. Estas nuvens, elas querem ficar igualmente afastadas umas das outras. Percebam, uma nuvem, 2 nuvens, 3 nuvens. Se eu olhar aqui, ó, no mesmo plano, elas estão afastadas formando exatamente um triângulo. Aqui, aqui e aqui. Por isso, o nome dado é triangular ou também trigonal plana, porque forma um triângulo, naturalmente, um triângulo só pode ser num plano. Tá certo? Então tá aí, mais um tipo de geometria molecular. A gente não vai ver todos, mas veremos os principais. Beleza? Existem outros exemplos e nós vamos ver isso nos exercícios nas aulas posteriores. Vou apagar o quadro, vou liberar essas bexigas aqui e a gente vai dar sequência na aula. Bem, já vimos o exemplo com 2 nuvens ao redor do átomo central, com 3 nuvens ao redor do átomo central. Vamos ver agora, então, com 4 nuvens ao redor do átomo central. Eu tenho aqui, por exemplo, o CH4, o gás metano. Temos o carbono como átomo central. Família 4A, 4 elétrons de valência. 1, 2, 3, 4. E aí, eu tenho ligados a esse carbono 4 átomos de hidrogênio. 1, 2, 3, 4. Vou colocar aqui, ó. O hidrogênio é o primeiro elemento químico da tabela periódica. Número atômico 1. Portanto, um único próton e um único elétron. Tá aqui, ó. Um para esse também, um para esse outro e um para esse outro. Carbono faz uma ligação aqui, uma ligação aqui, uma e uma. Mas, professor, a regra do octeto não diz que esses átomos querem ficar com 8 elétrons na camada de valência? Sim, só que o hidrogênio ele é uma exceção a essa regra, assim como o gás nobre hélio. Os gases nobres, nós vimos na aula de tabela periódica, que eles já são estáveis naturalmente, eles não precisam fazer ligações químicas para adquirirem estabilidade. Por quê? Porque a sua última camada já é completa. Todos eles com 8 elétrons na sua última camada, naturalmente, à exceção do hélio, que só tem 2. Por quê? Simples. Porque ele só tem uma única camada. E a primeira camada eletrônica, como vocês sabem bem, estudamos em aulas passadas, ela só comporta 2 elétrons. Então o hélio é o elemento de número atômico 2, e ele tem exatamente 2 prótons e 2 elétrons, com a primeira camada completinha com 2 elétrons. Então o hidrogênio, como ele é o primeiro elemento da tabela com apenas 1 elétron, ele necessita apenas de mais 1 elétron para ficar estável igual ao gás nobre hélio. Beleza? Então aqui está.
Cada hidrogênio com 2 elétrons, portanto, estável. E o carbono que tinha 4, 1, 2, 3, 4, agora tem 8. 5, 6, 7, 8. Está aqui a estrutura de Lewis perfeitinha para o nosso gás metano, ou CH4. Bem, olhando para cá, eu tenho 4 nuvens ao redor do átomo central. E quando os alunos estão aprendendo esse conteúdo, naturalmente eles imaginam que a forma como as ligações estão aqui dispostas já representa corretamente a distribuição das nuvens eletrônicas. Então seria isso aqui, ó. Portanto, qual seria o ângulo de distância entre as nuvens eletrônicas? 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus. Ou seja, um para cima e um para baixo, um para o lado, um para o outro. Perfeito. A melhor maneira de afastá-los, segundo a teoria de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Certo? Não, não está certo. Não está certo por quê? Porque nós temos, tirando as estruturas anteriores, essa aqui ela já começa a utilizar as 3 dimensões do espaço. Como assim, professor? Olha só, a intenção desses elétrons que estão nas nuvens eletrônicas é ficar o mais afastado o quanto for possível, certo? Certo. Aparentemente estão. Só que eles estão porque estão usando apenas 2 dimensões. A dimensão do quadro. Plano Y, plano X. Desculpa, eixo Y, eixo X, apenas 2 dimensões. E se eu utilizar o eixo Z? Simplificando, e se eu utilizar as 3 dimensões? É possível que eles fiquem ainda mais afastados, mais do que 90 graus? E eu já respondo para vocês. É possível sim. Vou desenhar aqui no quadro. Antes de desenhar, eu vou trazer minhas assistentes, que são as bexigas de aniversário. Olha só. 4 nuvens eletrônicas, o mais afastadas o quanto for possível, umas das outras, porém em 2 dimensões. Então eu tenho uma para baixo, uma para cima, uma para um lado, outra para o outro, 90 graus de distância. Porém, as moléculas, assim como a vida, elas existem em 3 dimensões. Senão a gente seria igual ao boneco dos Simpsons, né? Bem, piadinha super sem graça, mas o mais importante é que vocês entendam que naturalmente essa estrutura não vai existir apenas em 2 dimensões, mas sim em 3 dimensões. Percebam. Então agora eu tenho uma nuvem eletrônica para cima, uma que está vindo aqui para trás, acreditem, ó, tem aqui. Uma que está vindo aqui para trás, uma que está inclinada aqui para frente e outra também inclinada aqui para frente. Perceberam? Eu vou tentar desenhar essa estrutura aqui no quadro como se as nuvens eletrônicas fossem as ligações químicas para tentar ser mais claro, um pouco mais elucidativo. Vamos lá. Carbono como átomo central está aqui. Aí eu vou desenhar 2 ligações no plano do quadro. Uma ligação com um hidrogênio, outra ligação com outro hidrogênio. O que eu vou desenhar agora é a forma como nós representamos na química uma ligação química saindo do plano do quadro. Você, nos seus estudos em casa, saindo do plano da folha de papel que vocês estão estudando. Vamos lá. É isso aqui, ó. Sempre que vocês virem uma ligação desenhada deste modo, significa que essa ligação está saindo do plano no qual ela está desenhada. Seja no quadro, no caderno, na apostila, no livro. Então aqui, ó, essa ligação com o hidrogênio está saindo do plano do quadro. Essa outra ligação que eu vou desenhar agora está entrando no plano do quadro. Beleza? Então tentem perceber. Existem 2 ligações no plano do quadro, uma que está saindo e uma que está entrando. Essa pontilhada está entrando. Conseguem perceber? Esse ângulo aqui, ó, é muito maior. Quer dizer, ele é maior do que 90 graus. Eu posso até precisar para vocês que os dados acadêmicos já indicam que ele tem em torno de 109 graus e 28 minutos. Arredondando, 109 graus e meio. Vou anotar aqui, ó. Beleza? Esse ângulo, aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa e aqui é a mesma coisa. Olhando assim não parece, porque a gente está vendo em 2 dimensões. Mas considerando que tem uma ligação saindo do quadro e uma entrando no quadro, é possível perceber que ele tem mais do que 90 graus. Beleza? Mesma coisa aqui. Um que está para cima e o outro que está para baixo, só que entrando no quadro. Mais do que 90 graus também. 109 graus e meio aproximadamente. Tá certo? Vou apagar essa informação do ângulo para eu tentar demonstrar para vocês o desenho que explica a nomenclatura dessa geometria.
Essa geometria ela é conhecida como geometria tetraédrica. O nome parece complicado, mas é simples. O que é um poliedro na matemática? É um polígono regular com vários lados. Um tetraedro é um polígono regular com 4 lados, com 4 faces. Então, eu vou ligar esses vértices aqui dessa molécula para tentar deixar isso mais claro, mais visível. Ó. Uma ligação aqui entre os vértices, outra aqui. Lá atrás, eu vou colocar pontilhado para dar a entender que está passando lá por trás. Certo? Esse hidrogênio aqui ligando com o outro. Mais um ligando lá atrás. E aí, se você... e tem também esse hidrogênio ligando com esse aqui na frente. Beleza, se vocês prestarem atenção, eu vou tentar mostrar aqui, ó. Aqui eu tenho um vértice, esse triângulo é um vértice, considerando que essa ligação está na frente, esse vértice está assim. Ali eu tenho outro vértice fazendo assim. E aqui atrás, eu estou falando vértice, é face, desculpa. Aqui eu tenho uma face, aqui eu tenho outra face. Se vocês olharem aqui atrás, vai ter uma outra face, que é a terceira. E aqui embaixo vai ter uma quarta face. 1, 2, lá atrás 3, aqui embaixo 4. 4 faces. Então, essa estrutura com um átomo central e 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas com ligantes, ela forma a geometria que nós chamamos de tetraédrica. Por que tetraédrica? Porque sua estrutura representa um polígono regular com 4 faces, com 4 lados. 1, 2, lá atrás 3, aqui embaixo 4. Beleza? Então, anotando aqui, geometria tetraédrica. Beleza, galera? Então é isso. Se eu pegar aqui um CCl4, um tetracloreto de carbono, vai ser a mesma coisa, vai ser o mesmo tipo de análise. Um átomo central ligado a 4 outros átomos, portanto, um átomo central com 4 nuvens eletrônicas com ligantes vai ser a geometria tetraédrica. Tá certo? Vou apagar aqui o quadro para a gente dar sequência na nossa aula. Então vimos átomo central com 2 nuvens eletrônicas ao redor dele e 2 ligantes. Átomo central com 3 nuvens eletrônicas ao redor dele e 3 ligantes. Átomo central com 4 nuvens eletrônicas, acabamos de ver, e 4 ligantes. Agora vamos ver o exemplo da amônia, que é um átomo central que vocês vão ver que também tem 4 nuvens eletrônicas ao redor dele, porém apenas 3 ligantes. O que será que vai acontecer? Vamos lá. Nitrogênio, família do nitrogênio, família 5A, portanto 1, 2, 3, 4, 5 elétrons de valência, ligado a 3 hidrogênios. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui estão as ligações químicas. Ele tinha 5 elétrons de valência, com mais um 6, mais um 7, mais um 8. Sobrou um par de elétrons que não está ligado com ninguém. Aí eu pergunto para vocês, quantas nuvens eletrônicas ao redor do átomo central? Você disse 3 ou 4? Se você disse 3, errou. Se você disse 4, acertou. Por quê? Relembrando lá do início da nossa aula. Nuvem eletrônica é um espaço ali, considerando os elétrons de valência, que possui elétron, que possui elétrons. Então aqui eu tenho uma nuvem eletrônica ligante, outra nuvem eletrônica com o hidrogênio como ligante, mais uma com o hidrogênio como ligante, e uma nuvem eletrônica que não está ligada com ninguém. É um par de elétrons não ligantes do nitrogênio, mas ele está ali ocupando aquele espaço. Considerando a necessidade desses elétrons de ter uma repulsão entre eles, porque possuem a mesma carga, esse aqui vai participar da determinação de qual vai ser a geometria dessa molécula. Compliquei? Vamos tentar descomplicar aqui, desenhando isso melhor? Vamos lá. Eu tenho o nitrogênio como átomo central. Ele está ligado com 3 átomos de hidrogênio. Então vamos lá. 1, 2, 3. Então tem 3 nuvens, mas tem também mais uma nuvem que corresponde aos elétrons não ligantes. 1, 2, 3. Beleza. Então olha só. Eu posso colocar os 3 hidrogênios onde eu quiser. Eu vou colocar aqui embaixo para tentar ficar mais clara a explicação para vocês. 1, 2 e 3. Gente,
Aqui tem uma ligação química? Não. Tem um par de elétrons que não está ligado com ninguém. Então eu não vou deixar esse traço, porque aqui não tem uma ligação química. Eu vou deixar apenas um par de elétrons. Um par de elétrons. Aí eu pergunto para vocês, de novo, quantas nuvens eletrônicas são? São 4. 1, 2, 3, 4. Se eu quiser representar com o desenho da bexiga, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4. As 4 nuvens aqui estão. E a gente aprendeu o quê? Essas 4 nuvens eletrônicas, elas se distanciam no espaço formando o quê? Um tetraedro. 1, 2, 3 e aqui em cima 4. Porém, essa nuvem não tem um ligante. Então, quando eu vou olhar para a geometria dessa molécula, ela vai ter isso aqui, ó. Ligando os vértices aqui, aqui, aqui. E lá atrás, pontilhado, esses vértices ligados. Perceba, como não tem um ligante aqui, eu fiz o mesmo desenho do tetraedro, 1, 2, lá atrás, 3, aqui embaixo, 4, só que mais achatado. Esse tetraedro mais achatado, que acontece exatamente quando nós temos 4 nuvens eletrônicas e apenas 3 ligantes, fica no formato de uma pirâmide. Não parece uma pirâmide? Parece uma pirâmide. Então nós temos aqui uma geometria conhecida como geometria piramidal. Vou anotar aqui em cima. Piramidal. Simples assim. O nome é autoexplicativo. Quando eu tenho 4 nuvens eletrônicas, porém com apenas 3 ligantes, os elétrons não ligantes que restam aqui fazem o meu tetraedro ficar mais achatado, como se fosse uma pirâmide. Geometria piramidal. Beleza? Vamos dar sequência? Como eu falei no início da aula, a gente não vai ver todos os tipos de geometrias, mas eu estou passando os principais para vocês, tá bom? Já vimos a linear, com 2 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Vimos também a trigonal plana ou triangular, com 3 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, com ligantes. Vimos a tetraédrica, 4 nuvens com 4 ligantes. E agora vimos 4 nuvens, porém, com 3 ligantes. Foi a piramidal. Vamos ver mais uma agora, tirando mais um ligante. Eu tenho aqui o exemplo clássico da molécula de água. H2O. Átomo central é aquele que faz mais ligações, o oxigênio. Família 6A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ligado com 2 hidrogênios. Um hidrogênio aqui, tá aqui a ligação química. Outro hidrogênio aqui, tá aí a ligação química. Relembrando, ó, 6 elétrons de valência, com mais um 7, com mais um 8. Cada hidrogênio tinha 1, agora tem 2. Tá aí a estrutura de Lewis. Pergunto a vocês mais uma vez. Quantas nuvens eletrônicas ao redor do átomo central? Isso aí, agora vocês acertaram. 4 nuvens, ó. 1, 2, 3, 4. Par de elétrons isolados também é nuvem eletrônica. Então, 4 nuvens. Qual seria o desenho se fossem 4 ligantes? Está aqui de novo. Ó. Oxigênio como átomo central. 1, 2, 3, 4. Essa ligação que sai do plano do quadro é mais cheinha. Beleza, tá aqui. Agora essas 4 nuvens têm ligantes? Eu só desenho para tentar ser didático. Na verdade, só tem 2 ligantes. Eu vou colocar onde eu quiser, tanto faz. Vou colocar aqui, ó, um ligante, outro ligante. Portanto, eu vou apagar porque aqui não tem ligação química. Aqui tem um par de elétron isolado que não se ligou com ninguém. E aqui é a mesma coisa. Um par de elétron isolado que não se ligou com ninguém. Tá aqui, ó. Um par de elétrons, outro par de elétrons. O que sobrou nessa molécula? Sobrou apenas 3 ligantes fazendo um ângulo, ó. Eu ligo aqui e ligo aqui. Tem um único ângulo. Por isso, essa geometria ela é chamada de geometria angular. Vou anotar aqui, ó. Geometria angular. Quando eu tenho ao redor do átomo central 4 nuvens, porém apenas 2 ligantes. Forma apenas um ângulo, geometria angular. Bem, encerramos aqui as explicações das geometrias. Como eu comentei com vocês no início da aula, a intenção aqui não é falar de todas, mas das principais, as que costumam ser tratadas no ensino médio, e aqui estão elas. Eu acho que eu esqueci, e vou falar agora rapidinho, mais um detalhe sobre a geometria linear. Vou apagar aqui e vou comentar o seguinte.
toda molécula que for diatômica, ou seja, se é uma molécula diatômica formada apenas por 2 átomos, ela sempre vai ser linear. Por exemplo, HCl, o ácido clorídrico. Se eu tiver, por exemplo, o gás oxigênio, O2, o gás nitrogênio, N2, eu vou ter o quê? Hidrogênio ligado com cloro. Hidrogênio com cloro. Oxigênio fazendo uma ligação dupla com o próprio oxigênio. Nitrogênio fazendo uma ligação tripla com nitrogênio. Tá aí. Sempre que eu tiver apenas 2 átomos, o que vai ter entre eles é uma geometria linear. 2 átomos, linear. 2 átomos, linear. Na matemática a gente sabe que o que define uma reta são 2 pontos. Se tem um ponto e outro, eu ligo eles e formo uma reta. Mesma coisa. Sempre que eu tiver uma molécula com apenas 2 átomos, essa molécula vai ter a geometria linear. Beleza? No caso do gás carbônico, que é o CO2, que a gente já viu aqui hoje, oxigênio, eu tenho 3 átomos, porém, ao redor do átomo central, apenas 2 nuvens. 1, 2. Estas nuvens estão distantes, uma para um lado, outra para o outro, formando um ângulo de 180 graus. Temos também aqui uma linha, uma reta. Então, geometria também linear. Beleza, galera? Eu espero que tenha sido de alguma forma interessante esse conteúdo, tenha sido possível eu passar para vocês, na verdade, relembrar aqueles conceitos que nós estudamos antes da pandemia, e eu espero que esse vídeo seja útil para vocês e para outras pessoas que tiverem interesse em estudar, tá certo? É sempre um prazer estar com vocês, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.